Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando, Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês pela companhia, pelo carinho de vocês com o nosso programa. Lembrando que estamos fazendo aí o estudo desse livro, Animais, tudo o que você precisa saber, do nosso querido irmão Marcel Benedetti, que deixou para a gente um legado de informações sobre a espiritualidade dos animais, um livro muito interessante, de perguntas e respostas. Então, hoje vamos aí a mais uma questão do livro Estudando Marcel Benedetti, questão número 35. Vamos lá então, ver o que o Marcel preparou para a gente. A pergunta feita ao Marcel: assim como recebemos psicografias de pessoas desencarnadas, podemos receber de nossos animais que já desencarnaram? E essa é uma questão muito atual, inclusive, vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso também. Em O Livro dos Médiuns, encontramos o Espírito de Verdade afirmando que há sempre espíritos zombeteiros para se divertir com a nossa ingenuidade e ignorância. Ele diz: evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Como os espíritos estagiários na fase animal têm urgência em prosseguir em sua evolução, estagiando na dimensão física, em geral, reencarnam rapidamente. Poucos são os que permanecem tempos prolongados na espiritualidade. Por isso o Espírito de Verdade dizer que no mundo dos espíritos não há errantes, no caso, espíritos de animais. Entendamos que errantes, como já comentamos anteriormente, se refere a espírito nômade, isto é, que se desloca livremente no mundo espiritual e que tem a possibilidade de se comunicar conosco, os encarnados, se quiser. Com os animais isso não acontece, pois, por serem espíritos com pouca experiência, podem ser vítimas de espíritos malévolos. Os animais estão sempre protegidos por espíritos zoófilos e quando desencarnam, as notícias sobre eles são possíveis por intermédio daqueles espíritos amigos de animais que serviriam de intermediários, trariam notícias e informações. Mas os espíritos dos animais não poderiam, em tese e por si só, enviar mensagens espirituais. Esse é um tema muito importante da gente destacar aqui, porque na época do Marcel, eu acredito que ainda não tinham pessoas, sei lá, podia até ter, mas talvez não fosse tão comum. Pessoas que hoje a gente vê por aí, pela internet, dizendo-se comunicadoras interespécies. Deixar muito claro aqui que eu respeito todas as técnicas terapêuticas, todas as pessoas que se dizem terapeutas, que estudam para isso, enfim. Mas lidar com questões espirituais, eu acho de uma seriedade, de uma gravidade, tem que ter muito cuidado. Porque hoje essas terapeutas, essas pessoas que se dizem comunicadoras interespécies, elas não falam apenas com os animais encarnados, que é o que essas pessoas dizem ter a possibilidade, mas inclusive com animais que já desencarnaram. Ou seja, seria um intercâmbio mediúnico. E muitas dessas terapeutas, dessas pessoas que se dizem com a possibilidade da comunicação interespécie, sequer conhecem espiritismo, sequer estudaram a doutrina. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. O Marcel deixa muito claro aqui que espíritos humanos que cuidam de animais no plano espiritual até podem nos trazer informações dos animais que se encontram no plano espiritual. Agora, um próprio animal vir se comunicar com um espírito humano, como essas terapeutas aí dizem ter essa possibilidade, muito cuidado. Principalmente porque muitas dessas terapeutas cobram por isso. E cobram valores significativos. Tudo bem, estudaram para isso, tá? Ok, não vou entrar nesse mérito, mas explorar muitas vezes a fragilidade de tutores que perderam seus animaizinhos, trazendo informações que muitas vezes
podem não condizer com a realidade, é de uma falta de caridade né, e aí entra para outras questões também, né, falta de caráter, enfim. A gente não pode aqui generalizar, pelo amor de Deus, todas essas pessoas, mas a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez algumas pessoas até conheçam, né, e é um trabalho, é um centro espírita sério, que é a ASEAMA, Associação Espírita Amigos dos Animais, que inclusive foi uma das inspiradoras do trabalho do Jefa. Eu conheci a ASEAMA lá em 2012, o Jefa começou em 2013. Naquela época em que eu conheci a ASEAMA, eles ainda não tinham um trabalho que hoje eles possuem, que é o de psicografia de animais. E eu questionei um dia a própria Sandra Calado, que é a presidente da ASEAMA, numa live que nós fizemos aqui pelo Jefa, sobre esse trabalho. E ela deixou muito claro que são espíritos humanos que trazem informações dos animais desencarnados. Eu conheço pessoas que já foram até a ASEAMA, conseguiram mensagens dos seus animaizinhos. É um período de espera muito grande para conseguir uma mensagem, né, porque muita gente quer, enfim. E aí é que entra, no meu ponto de vista, a minha divergência em relação à necessidade desse tipo de trabalho. Porque se a ASEAMA, você fica lá numa fila de espera gigantesca para conseguir uma informação de um animalzinho, e nós temos as informações espirituais de que o animal ele não fica muito tempo no plano espiritual, ou seja, se passar mais de um ano para você obter uma informação do seu animalzinho, provavelmente aquele animalzinho já esteja reencarnado. Pode ser uma informação correta? Tudo bem. Essa informação a mensagem pode até trazer essa notícia, olha, já estou reencarnado, né? O animalzinho já está reencarnado, isso e aquilo, tal, né? Mas eu acho que o mais importante da gente entender é, a saudade existe? Sim. Todo mundo que perdeu um animalzinho gostaria de uma informação de como está o seu animalzinho no plano espiritual? Sim, eu falo por mim também, tá? Eu também gostaria de saber como está a Paçoquinha, a Nina, né? Animaizinhos que estiveram sob a minha tutela e já se encontram no plano espiritual. Mas eu não vou me sujeitar a correr riscos de ser enganado por alguém que esteja cobrando por isso e muitas vezes sem conhecimento de causa para isso. Então eu prefiro, se for o caso, obter uma informação de uma fonte confiável. Através do sonho, a gente pode obter essa informação, a gente pode se reencontrar com os nossos animaizinhos em sonho, o que é uma informação muito mais precisa, porque você tendo a possibilidade de você encontrar o seu animalzinho, é uma informação muito mais segura do que se você se sujeitar a pagar para alguém que muitas vezes não tem conhecimento espírita suficiente para lidar com isso e trazer uma informação que pode não ser tão real assim. Então, eu deixo aqui até o alerta, tá? Muito cuidado para quem procurou, para quem pretende procurar esse tipo de terapeuta que diz conseguir mensagens de animaizinhos já desencarnados. A gente sabe que os animais eles não têm um pensamento contínuo a ponto de eles virem até nós e trazerem uma informação. Mas espíritos humanos que cuidam dos animais no plano espiritual até seria possível. Se essas terapeutas utilizassem desse artifício, dizendo que, olha, eu me comuniquei com um espírito humano e ele está dizendo isso e aquilo do seu animal, ok. Só que o que eu já vi de muitas pessoas aí que fazem esse tipo de trabalho é que elas conversam diretamente com o animal, o que é, de acordo com o conhecimento espírita, algo um tanto quanto improvável. Então, muito cuidado, tá? Se for procurar esse tipo de coisa, procurar pessoas que fazem esse tipo de coisa, para não ser enganado e para não ter o seu dinheiro levado indevidamente, né? Fica aqui o alerta do Jefa Sorocaba. Para encerrarmos, uma questão aqui do Livro dos Médiuns, que inclusive o próprio Marcel já até falou aí nessa parte dessa questão que a gente leu. Pode-se evocar o espírito de um animal? Resposta: depois da morte do animal, o princípio que nele havia se acha em estado latente. Está lá no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, item 283. Então, fica aí o alerta para todos. Esse então foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Agradeço mais uma vez a vocês que estiveram conosco. Semana que vem estaremos de volta em mais um programa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.